Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Home Delivery. Quero te convidar que possas te juntar a nós. Vamos louvar a Deus, amém? Pra onde fugirei? Onde me esconderei?
Obrigada, Senhor, por este amor que nos alcançou e que nos alcança a cada dia. Obrigada por este amor que hoje nos possibilita estarmos aqui como um corpo, como família, louvando o Teu nome, Pai. Muito obrigada, o nosso coração está rendido aos Teus pés, em total gratidão por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas e que continuarás a fazer. E eu te peço, Pai, que os nossos corações possam estar de fato totalmente dilatados para ouvirmos a Tua palavra nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Eu sou a Natália da CCLX Souza e quero dizer que é uma honra e um privilégio poder partilhar da palavra de Deus e ter aceito esse desafio. Quero agradecer ao pastor André Simões pelo convite e também a todo o Ministério da CCLX pelo trabalho que tem feito nos trazendo alimento espiritual para dentro das nossas casas. Bem, estou um pouco nervosa, mas acredito que essa mensagem vai ser bênção na vida de alguns. E o título que eu trouxe para minha partilha é O Segredo de Toda e Qualquer Circunstância. O texto base que nós temos e que eu vou ler está em Filipenses 4 e eu vou ler do verso 4 ao 13. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas, diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Essa passagem é conhecida de muitos de nós, mas principalmente esse último versículo, que é posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Né? Aliás, eu lembro de na casa da minha avó, quando nós entrávamos, tinha um quadro com esse versículo. E nós usamos muito em contexto de realizações ou de conquistas. Algumas pessoas até usam como um cristianês, não é? Como se a gente dissesse com muita fé, Deus vai nos dar aquilo que nós queremos. Mas o contexto dessa passagem, desse versículo, o que Paulo quer dizer, nada tem a ver com realizações ou com conquistas, não é? E sim com o tal segredo de toda e qualquer circunstância, que é viver com a alegria e a paz de Deus, confiantes que Deus cuida de nós e nos fortalece em todos os momentos. Então, na Bíblia, nós temos muitos versículos sobre paz e alegria de Deus. E o nosso texto começa, né, como regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos sempre no Senhor. E o meu primeiro ponto é alegria natural versus alegria sobrenatural. A alegria natural é aquela que é comum a todos nós seres humanos. É aquela que eu, sendo cristão ou não, sinto, né? Ou seja, eu sou mãe da Júlia e do Tiago e quando eles nasceram foi uma alegria inexplicável, uma alegria inagualável. E essa alegria que eu senti é a mesma que outra mãe sente quando nasce um filho. É uma alegria circunstancial. A alegria natural, ela é circunstancial, ou seja, ela depende de uma situação, não é? Eu posso estar alegre agora e daqui a uns minutos não estar mais. Porém, a alegria sobrenatural
essa sim nos distingue enquanto cristãos. Essa alegria é a alegria que só quem acredita em Deus é que tem, que é a alegria de saber que Deus cuida de nós, independente de qualquer circunstância. E eu vou ler novamente o versículo 11, onde Paulo diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Em outra versão diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, nós temos aqui Paulo, não é, que sofreu imensas coisas e foi apedrejado, foi açoitado por causa de Cristo. E esse Paulo está aqui a dizer que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E nós, por vezes, somos tão inconstantes, não é? Nós não fomos apedrejados nem fomos açoitados, mas quando as coisas fogem do nosso controle ou quando as coisas não acontecem como nós planeamos, nós vamos abaixo, não é? Nós perguntamos onde está Deus, se Deus nos está a ver. E Paulo aprendeu o segredo de viver contente. E nós, enquanto cristãos, também temos que aprender esse segredo de viver contente, de regozijarmos em Deus, de nos lembrar que a nossa alegria, ela não é circunstancial. A nossa alegria não depende dos momentos que nós estamos a viver. A nossa alegria, ela vem de Deus. É a alegria da salvação, em sabermos que temos um Deus que cuida de nós em todo o tempo. Deus Emanuel, Deus conosco. E quando eu estava a escrever essa partilha, eu me lembrei do louvor que nós temos cantado muito aqui na CCLX, e uma das partes diz: mesmo sem ver ou tudo entender, posso saber que tu és por mim, só tu és a minha alegria. Ou seja, independente de qualquer situação, Deus é a nossa alegria, é a nossa força. E isso me leva para o meu segundo e último ponto, que é: confia em Deus. E eu gostava de ler uma passagem que também é conhecida, que está em Abacuque 3, do versículo 17 ao 19. E eu vou ler. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das cervas e me fará andar sobre as alturas. Basicamente, se eu quisesse traduzir esse texto para o nosso contexto atual, seria: ainda que eu fique doente, ainda que eu fique sem emprego, ainda que venha uma pandemia, ainda que eu perca alguém próximo, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei o Deus da minha salvação, porque o Senhor é que é a nossa força. E ter essa alegria e essa paz em Deus não significa que não vamos passar por processos de dor ou de luto, não é? Não tem nada a ver com isso. Deus pode não mudar a situação que nós estamos vivendo, mesmo que a gente ore ou que a gente chore aos pés do Senhor. Ele pode não mudar a circunstância, mas Ele pode mudar o nosso interior, pode mudar as pessoas que estão à nossa volta, não é? Até mesmo Jesus, quando Ele estava na cruz prestes a morrer, Ele disse: Pai, passa de mim este cálice. Ele estava em sofrimento como humano e pediu por socorro para Deus, não é? E depois completou: que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Ou seja, Deus, Ele não mudou a situação de Jesus. Jesus, Ele morreu, não é? Ele morreu na mesma. Mas depois que esse processo foi concluído, Deus mudou todo o resto, não é? Tudo que nós vivemos hoje, Deus mudou. Ou seja, não podemos deixar que o nosso medo e que o nosso sofrimento nos domine. Nós temos que saber que Ele tem um início, um meio e que Ele tem um fim. Temos que confiar em Deus. Eu posso vos dar um exemplo da minha família, um exemplo pessoal, que é: o meu pai, ele não é cristão, e a minha irmã também era uma adolescente muito rebelde, também não era cristã. E a minha mãe e eu e a família sempre oramos muito pela vida, tanto do meu pai quanto da minha irmã. E há uns tempos atrás, a minha irmã se converteu para a glória de Deus. Mas o meu pai, ele continua descrente. E nós podíamos nos interrogar, não é? Por que Deus
só mudou a situação da minha irmã, por que Deus não mudou também a situação do meu pai? Se nós já oramos pelo meu pai, que é mais velho há mais tempo do que pela minha irmã. Então, nós não temos essas respostas, nós não sabemos porquê, nem sequer sabemos se meu pai vai aceitar Jesus ou não um dia. Mas a nossa fé não está baseada nisso, nessa conversão. A gente crê que Deus pode, a gente confia em Deus e entrega tudo nas mãos deles. Mesmo que não aconteça, a gente continua confiando e tendo fé que Deus pode fazer. A alegria, ela é um fruto do Espírito e nós temos que tê-la em nós. Não significa estarmos sempre com um sorriso na cara ou sempre com amigos ao redor. Não tem nada a ver com isso, porque essa é a alegria natural. Eu estou a falar da alegria sobrenatural, que é a alegria do Senhor, que é a nossa força, de sabermos que Ele está sempre conosco e que Ele cuida de nós em todos os momentos. A única coisa que Deus quer de nós é que nós o queiramos a Ele e que nós possamos confiar nele a 100%. Que possamos alcançar essa paz e essa alegria sobrenatural que vem de Deus. E eu queria terminar lendo uma mensagem de esperança que está em Apocalipse 7, do versículo 13 ao 17, e que diz assim: E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. Ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E essa é a promessa que Deus tem para nós, a promessa de vida eterna. Que Deus vos abençoe. Que tempo fantástico que tivemos neste culto. Chegou o momento de podermos ofertar, servir a Deus com as nossas ofertas. As informações vão estar no rodapé. Por favor, sejam generosos. Deus ricamente os abençoe.